Olá, Leão. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. Eu fiquei sumida aqui uns dias, né? Eu não consegui gravar. Intercorrências da vida, coisas que acontecem e tá tudo bem. Eu venho aqui trazer para o Leão mais uma leitura. Agora para os que têm acima de 50 anos, tá? 45, 50 anos, daí para cima, nessa faixa, tá? São pedidos que fizeram e então eu tô aqui para auxiliar. Depois a gente volta com as leituras normais. Enfim, é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva. Eu peço que vocês adequem aí para vocês, tá? Pegue somente o que for para você. Se não bater, não foi, deixa, solta pro universo que é para outra pessoa. A gente vai tirar uma carta do tarô das bruxas e ela vai ficar ali no cantinho. A gente começa com um tarô aqui. Depois a gente vai com o diário de uma bruxa. Depois a gente vem com o Lenormand baralho cigano para mostrar um pouco mais a situação. E a gente fecha com o baralho da vovó cigana, tá bom? Então vamos lá, Leão. Eu peço que você souber, olhe sol e lua ascendente no seu mapa. Se não souber também não tem problema, tá? Pegue somente o que é para você da leitura. Não serviu, solta. Que vai servir para outra pessoa, não tenha dúvida disso. Tá bom, Leão? Então vamos lá. Uma carta para Leão que vai ficar aqui. No final a gente vê do que a gente fala. Bora lá? As cartas já foram muito bem embaralhadas, elas já estão com reiki, tá? Então vamos lá, Leão. O que a gente tem para Leão aqui? De 40, 45, 50 anos, é uma leitura intuitiva, temporal e coletiva. Leão. O que a gente vai falar para Leão? Vai falar de uma introspecção, de alguém que busca sabedoria aí, que esteja provavelmente buscando uma reflexão mais profunda, né? Tendo um tempo com você aí, Leão, olhando mais para dentro de você, né? Aqui fala do 3 de ouros. Fala de você aí olhando talvez um trabalho em equipe, uma colaboração, algum conhecimento que você tenha, talvez ali também fale de você passando, né, esse conhecimento para outras pessoas, esse talento. Aqui pede que você faça um pouco mais de sacrifício. Tem alguém aqui do meu lado. Ai. Aqui pede que você tenha um pouco mais de sacrifício, de perspectiva. Veja as coisas aqui, ô Leão, de uma outra maneira, tá? Muitas vezes a gente fica numa situação focado naquilo, se você foca naquilo e não solta. E às vezes, numa breve introspecção, você entrando para dentro de você aí, analisando um pouco mais a situação e vendo de uma outra maneira, você saia rapidinho de uma situação. Aqui, ó, verdade, honestidade, fala de independência. É uma rainha muitas vezes fria, tá? A rainha de espadas é aquela... É verdade, para ela não tem outro termo. É verdade, pronto, acabou, é verdade, tá? É uma pessoa que... Ela é... Sempre para ela é necessário não é uma divisão, não é controle também. É ter para ela a mente dela, sabe? A mente dela. Quando a gente fala de espadas, a gente fala da mente. E essa rainha aí de espadas, ela vem falar para você de realmente ser aquela pessoa verdadeira, de ser aquela pessoa honesta. Ou tá pedindo que você seja essa pessoa honesta. Pode falar disso também, pode. A rainha de espadas, ela quer ter o domínio, tá? Ela busca uma estratégia de liderança, ela busca o rumo ao sucesso, é isso que ela busca. E ela busca
realmente. Tanto em mente quanto em ação. Aqui o 4, tá vendo? Aqui e aqui, ó. O final e o início do teu jogo. Pede que você tenha um tempo para você descansar. Um tempo para você se introspectar. Ter um recolhimento com você, Leão. E buscar ver a coisa de uma outra maneira. Essa aqui ou esse aqui é você, Leão. As duas pontas pedem que você tenha um tempo para você de descanso, um tempo de maturidade, vamos dizer assim, de recolhimento para você analisar uma situação. Ó, a rainha de paus é confiança, a rainha de paus é criatividade, a rainha de paus é aquela rainha que ela sempre vem trazer honra, verdade. Igual essa rainha. Por mais que essa rainha ela seja fria e cruel, o que ela tiver que falar, ela vai rasgar, ela vai falar, ela vai vomitar. Entendeu? Vomitar que a gente fala é falar e falou, acabou. Doa quem doer, eu peguei e falei. Essa daqui, ela vem falar para você, a rainha de paus, de trazer vantagens, de trazer garantia, de conquistas e negociações sinceras, recíprocas, positivas, mas também trazer um pouco de alento e assim, ó. Você precisa ter paixão com você. Você precisa ver a beleza das coisas também. Aqui a gente fala de uma rainha de terra, e uma rainha de terra é uma rainha de pé no chão, tá? É uma rainha de paus. E a gente sempre fala, enquanto a gente tem uma lenha para queimar, sempre vai ter aquele fogo dentro de você, esperando que essa chama nunca se apague. Então, não tenha medo de se expressar, de defender aquilo que você acredita. Não tenha medo. Mas muitas vezes você precisa ver a coisa de uma outra maneira, de uma outra perspectiva também. Tá bom? Vamos lá, Leão. O que a gente tá falando aqui para Leão, por favor? Leão. Leão, o que a gente tá falando aqui para Leão? Leão. O que a gente fala para Leão? O eremita traz o imperador. E o imperador aqui é aquele cara de manutenção, de realização, de controle. É aquele cara que busca conquista. Esse aqui é aquele que tem o domínio. Esse aqui é aquela pessoa assim, ó. Ele resolve tudo, tá? Do modo dele, mas ele resolve tudo. Como ele deseja fazer? Ah, é assim. Então, ele vai buscar, ele vai fazer. Para ele não tem obstáculo, tá? Ele não vê obstáculo na frente dele. Aqui, ó, o cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, ele é aquele que busca bravura. Ele tá buscando. Ele tem coragem, ele tem a conquista, ele tem o sucesso desejado, ele tem a sagacidade dele. Ele vai buscar as coisas dele com bravura, ele enfrenta, tá vendo? Ele tem aqui um gato atrás dele, ó, ele tem os pássaros aqui. O que tiver na frente dele, ele vem tirando, ele vem cortando, ele vem eliminando, para ele não interessa. Ele vai buscar de um jeito ou de outro o que ele quer. E esse imperador só reforça isso. Aqui, ó. A morte. Essa carta da morte, ela fala de inícios, fim e início. Porque a morte é uma finalização de uma matéria e o início de um espírito. Perdão, deixa eu tomar água. Aqui, essa morte, ela vem falar para você de uma renovação de uma coisa que aqui acabou? Não acabou, é uma transformação.
É um desapego de um sofrimento. Aqui sugere mudanças, coisas radicais que talvez possa acontecer aí e que você talvez não esteja esperando. E são melhorias assim a um longo prazo. É um novo horizonte que talvez apareça para você e neste momento você não esteja vendo. É por isso que eles pedem para você, olha as coisas de uma outra maneira, tá? Ó, o equilíbrio. O 2 de pentáculos, ou seja, o 2 de ouros. O 2 de ouros, ele fala para você, de você equilibrar, de você aí, você tá num impasse, né? São obstáculos, temos, sim, mas são coisas que você supera aí, são coisas que para você é um equilíbrio, mas são coisas que serão resolvidas em breve. Isso aqui pode ser até acordos, decisões que você precise tomar. E talvez até fale dessa transformação aqui. Talvez uma decisão tomada seja essa transformação para você. Aqui, alegrias. O sol. O sol vem falar para você e vem trazer para você a claridade, vem falar para você, tenha mais amplitude de visão. Embaixo do 4 de espadas, o sol vem falar para você, abra a sua visão. Olhe para dentro de você. Muita coisa do que você busca não tá fora, tá dentro de você. É por isso que aqui as duas cartas eles vêm falando para você olhar para dentro, entre para dentro de você, que a sua resposta pode estar dentro de você e não fora no que você busca. Isso aqui fala de você ter uma prosperidade grande numa perspectiva de olhar as coisas de uma outra maneira e ver a claridade do que você ainda não consegue. O sol aqui vai mostrar para você, ele vai clarear coisas. A partir do momento que você entre para dentro de você, tenha uma nova reflexão, veja as coisas, tá vendo? Aqui a gente tem até como se fosse um papa pedindo aqui a bênção. Você consegue ver essa situação aqui nessa carta? Aqui é uma pessoa pedindo aqui uma bênção. E aqui você descansando em paz. Busque no seu eu, no seu íntimo. Peça ajuda, ore, fale. E aqui o sol vai vir para você e vai mostrar essa situação. Ela vai trazer para você e vai falar, ó, é isso aqui, ó, Leão, que você busca. Veja as coisas de uma outra maneira. Por mais que muitas vezes um término traga sofrimento, são coisas que você vai passar, mas você, a hora que clarear, você vai falar, por que eu não vi isso antes? Olha aqui, ó, um novo início, uma nova moeda. O pajem de ouros, o pajem de pentáculos e o pajem de pentáculos, ele fala para você de caminhos abertos. Busque oportunidades novas, busque novas possibilidades, novas realizações. Você tem um mapa da mina, você tem uma moeda, busque o que você quer aí, ó. Aqui a rainha fala de criatividade, de determinação. Você tem essa determinação, Leão. Leão já é aquela pessoa do fogo, do brilho, né? O sol. O sol é quem rege o signo de Leão. Leão é um signo de fogo. Então, busque, Leão, a sua realização. Todo mundo tem um pedaço na vida onde passa que a gente não espera. Sim, muitas coisas acontecem de repente na vida da gente, mas são aprendizados, são coisas. Eu falo que tudo que acontece na vida da gente não é obstáculo, são coisas que vêm para que a gente aprenda e tira daquilo uma lição. Para você entender e falar, poxa, eu não vou resolver isso aqui de novo, o que aconteceu lá, vou entrar nessa furada novamente. Entende? E aqui a lua vem falar para você, ó. Tenha um pouco mais de intuição, que é isso que essa carta fala. Se você tem aqui
imperador falando para você que ele busca, que ele vai realizar o desejo dele, ele vai concretizar, aqui a lua vem falando para você, ouça a sua intuição. Não seja inconstante. A lua, ela tem fases. O sol, por mais que você olhe para ele lá e não o veja no céu, você sabe que ele está lá, porque o dia está claro. Mas a lua, muitas vezes você olha, ela não está lá. São fases da lua, são coisas que acontecem na vida da gente e que você muitas vezes pensa, mas por que isso? Aquela inconstância de você querer sempre tudo à sua maneira. E essa lua, junto com esse imperador, pode vir falando disso também. De você, na sua inconstância, sempre querer muito as coisas do teu jeito, naquele ímpeto de eu faço, eu posso, eu quero, eu vou, e que é isso que o imperador faz, aqui é a sua inconstância. De dizer para você, não fique fantasiando uma coisa que você não sabe lá na frente o que é. Que é isso que o dependurado fala para você, de finalizações, que talvez você não espere. Aqui, Léo, a gente fala de aliança. E aqui, aliança não é só casamento. Essa aliança, ela fala de união. União que simboliza contrato, simboliza parceria, simboliza relacionamento, simboliza casamento. O que você imagina sobre união? Uma amizade é uma união. Quando você está num trabalho, você está ali unido naquela equipe. Então, tire aí para você do que a gente está falando aqui. Perdão. Aqui, ó. As nuvens são coisas que estão aí que você talvez não esteja vendo. É como se tivesse uma névoa na tua frente tampando aí, sabe? Uma indefinição. Você não sabe se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço. Talvez isso aqui já esteja para terminar e você não consegue ver. Tá vendo o que aqui vem falando para você? Veja as coisas de uma outra maneira, você não tá vendo. É como se essa nuvem tampasse aqui para você, Leão. E você não consegue enxergar lá na frente. Mas essas nuvens, elas vão passar. E é isso que a morte vem falando para você. Talvez aqui no momento você não esteja vendo se esse trabalho é bom, se não é, se esse romance é bom, se não é, se isso aqui é bom continuar ou não, Leão. E aqui é uma finalização que vai acontecer. Essas nuvens aqui são coisas passageiras. Isso aqui são dificuldades que você precisa enfrentar, você vai enfrentar, mas são coisas que vão passar. É o que eu falei do sol. As nuvens, ele tampa o sol, mas você sabe que o sol está lá. Por mais que o tempo esteja nublado, você sabe que é dia e não noite. Entende, Leão? Aqui, ó, felicidade, o equilíbrio, felicidade aqui vem trazer para você. Esse equilíbrio, você buscando, você tomando essa decisão. É uma decisão que você precisa tomar, você está num impasse aqui, mas isso vai trazer para você, quando essas nuvens passarem, isso vai trazer para você uma claridade tão grande assim, que vai ser uma felicidade, são oportunidades, aqui é sucesso que chega para você. Aqui são coisas que chegam para você que você fala assim, meu Deus, por que eu não vi isso? Entende, Leão? Aqui, ó, novidades, notícias, coisas, documentos, o que você imagina em assinar papéis aqui, mas isso aqui são coisas que chegam numa situação boa, de notícias boas, de coisas boas, de realizações que chegam para você, de você estar aí assinando novos contratos, recebendo notícias, documentos, soluções de papéis, soluções de problemas, convites que chegam para você. Novamente o sol. Olha aí, Léo. Novamente o sol, clareando para você, dizendo para você, tá aí. Você precisa ver as coisas de uma outra maneira, deixar que isso passe, não segure, porque isso aqui não vai mais. Seja em trabalho, seja amizade, seja que a gente fala, meu Deus, me fugiu a palavra. Quando você trabalha com uma outra pessoa aí, que você tem aí uma união, né, de trabalhar junto aí, olha, me fugiu a palavra, realmente.
Aqui o sol vem falando para você, viu? Ali na frente tá tudo claro, tá tudo límpido. Isso aqui é respeito, é êxito, é realização, é força, sabe? Se você tá com medo de enfrentar alguma situação, Leão, não tenha medo de enfrentar a situação. Parceria, você tem parceria de trabalho com alguém e você talvez esteja amarrado sem ver alguma situação, a gente pode estar falando de casamento. Se o seu casamento tá aí passando por algum perrengue, alguma coisa, isso aqui também vem falar pra você. Gente, vocês não sabem o que eu vi aqui na minha sala agora. A minha parede tá uma carreira de formiga enorme, assim, ó. E todo mundo fala, né, que quando tem essa carreira de formiga fazendo mudança, é porque você vai fazer uma mudança também, né? Eu não tô planejando nada, mas não sei. Olha aqui, ó. A criança. A criança vem falar do novo, o Leão. A criança aqui, essa carta, ela vem falar para você da pureza, da verdade, da felicidade. Aqui é um livre de falsidade. Isso aqui são energias criativas. Isso aqui é uma situação límpida, uma situação honesta que você está se colocando aqui. É um novo chegando para você e realmente chegando. A vela. A carta 47. Essa vela, ela vai falar para você assim: o Leão, essas suas ideias, essas suas soluções, essas suas oportunidades aí são obstáculos passageiros. Por quê? Porque essa vela ela vai queimar aos pouquinhos. Você aqui pode estar sendo, você pode estar criando, vamos dizer assim, você pode estar aqui sendo criado pelas próprias pessoas ou pelos outros, sem que você tenha a intenção de fazê-los. Sabe aquela coisa infundada? Que as pessoas, são obstáculos que a pessoa põe no seu caminho ali, que as pessoas estão criando obstáculos para que você não tome uma atitude, sabe assim? Erros de entendimento aqui que talvez apareçam. Isso aqui revela obstáculos, sim, mas assim, ó, coisas a serem. Você utilizar uma coisa para uma construção novamente, sabe? Uma mudança interior. Você se olhar por dentro, deixar essa chama te iluminar, que é isso que o sol fala 2 vezes aqui para você, e ver essa situação aí, olhando ela com clareza. Essa situação aqui, você só precisa ver ela com clareza, que é isso que as nuvens não estão deixando. Você não consegue enxergar essa coisa aqui, ó. Tá vendo? Você precisa ver as coisas de uma outra maneira. Colocar um fim nessa situação. Você vai ter clareza do que está acontecendo aí logo, logo. Você vai ver. Ó, você vai receber notícia, já falei aqui, ó. Essa carta do Mercúrio aqui é a carta que veio falando para você de uma... Pode falar de uma pessoa jovem? Pode, mas a gente não tá falando disso porque a gente tá falando de uma leitura aqui acima de 50, de 45, 40, 50. Então, a gente não tá falando de uma pessoa jovem aqui. Pode ser que sim, sim, porque aqui a gente tá falando de uma união. Então, esse jovem aqui, ela é uma pessoa muito imatura. É uma pessoa que não tem um futuro lá. Ele voa, ele vive num mundo. Ele tem asas nos pés, entendeu? É uma pessoa inconstante. É uma pessoa que não vai ficar parada no mesmo lugar sempre. E essa carta também vem falando para você, ô Leão, de papéis a serem assinados. Se essa pessoa aqui está indo embora, ela é mais nova que você e você precisa deixá-la ir, você precisa resolver essa situação, porque essa situação já chegou no fim. Aqui está falando para você, de você assinar papéis, de você colocar um fim na situação,
Porque só assim a sua vida vai clarear. Aqui eles trazem o sol 2 vezes para você. E só assim você vai clarear essa situação. Só assim você vai conseguir ter uma ideia do que está acontecendo. Depois que essas nuvens passarem. Por quê? Porque a vela, uma hora ela apaga. Ela vai queimar até ela apagar. Entende? Olha aqui. O diabo. Aqui fala de poder, aqui fala de domínio, aqui fala de ambição, aqui fala de sucesso. Porém, contudo, entretanto, essa carta do diabo, ela também fala de fatalidades, de luxúria, de amores proibidos, de artimanhas. Isso aqui fala de torres que desmoronam, sabe? Os escombros, quando tudo cai e desmorona, fala sobre isso. É uma carta chamativa que mostra para você. Isso aqui pode falar até mesmo, o Leão, de egoísmo, de escrúpulos, o que mais? De violência. Isso fala, essa carta mostra isso. E se é isso que você vinha passando aqui, é fim. Quando você colocar um fim nessa situação, porque esse fogo, se você está com uma pessoa mais jovem, que é isso que esse Mercúrio fala, esse fogo vai apagar. Isso aqui fala, o diabo fala, né, aquele desejo, aquela coisa, aquela realização, sabe? Se você tá saindo com uma pessoa mais nova, isso tá falando disso aqui. Só que esse fogo vai apagar. E quando você vê isso daí, já foi. E aqui, essa criança também reforça essa situação aqui, ó. E exatamente aqui embaixo da aliança. Talvez você veja aí e, né? Chegue uma notícia para você, alguma coisa nesse tipo. Trazendo notícias para você. É isso, Leão, que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado. Se você gostou da leitura, por favor, deixe para mim o seu like. Se inscreva no meu canal se a sua energia bateu com a minha. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, os leoninos. Eu agradeço. Até a próxima, Leão.